Ô Paulo, eu queria começar essa conversa fazendo uma colocação aqui. O tema desse podcast hoje é assim: como conseguir emprego, carreira, reconhecimento e boa remuneração em fisioterapia. É claro que isso aqui é um tema absolutamente complexo. A gente não está aqui para definir uma verdade única, a gente não está aqui para definir os 10 caminhos, os 10 passos para o sucesso. Não é isso. Mas a gente quer discutir possibilidades, histórias e ideias que realmente possam fazer com que essa galera aí que está chegando também possa se inspirar e possa também criar estratégias. Uma das coisas, Paulo, que a gente nota hoje, né, que é meio que consensual aí para todo mundo, é que a formação básica do fisioterapeuta, ela por si só, né, por própria regulamentação maior, ela é generalista. Então a gente sabe que o aluno hoje ele estuda um monte de coisa, né, para que depois ele vá tentando entender um pouco melhor onde que ele tem maior aptidão, onde se adapta melhor, e aí ele vai buscar ali um direcionamento melhor na carreira dele. E aí existe um dilema hoje muito grande entre o pessoal aí que vai saindo da faculdade. Qual é o melhor caminho para eu iniciar a minha carreira? O melhor seria eu começar a arrumar um emprego, trabalhar e a partir daí eu for vendo quais as experiências que eu tenho, as oportunidades, vou fazer cursos específicos em cima disso ou não. Eu deveria começar estudando antes para poder estar mais pronto, mais preparado, mais seguro, desenvolver trabalhos aí mais direcionados para uma determinada área. Ou não, eu deveria já iniciar como empreendedor na vida de fisioterapeuta. Eu deveria colocar já um investimento, um aporte, criar um negócio e a partir daí ir modulando melhores possibilidades. Eu sei que isso não tem uma resposta objetiva e única, tá, Paulo? Mas eu queria saber a tua opinião a respeito disso. O que você pensa a respeito? E eu queria que mais que isso, que você falasse um pouquinho da tua história pessoal em relação a isso que eu estou abordando. Bom, é o que você falou, né? A gente não tem fórmula mágica, né, para que nosso colega agora que esteja ali se formando e partindo para o mercado de trabalho, falar, não, vou ouvir o que eles falaram ali, porque é muito particular, é uma pergunta muito particular de cada pessoa, as oportunidades aparecem, né, durante uma vida, mas a gente tem um caminho já, né? Eu conheço também a trajetória dos meus dois colegas que dividem esse espaço comigo hoje, e eu tenho a minha própria, a gente pode talvez falar um pouco. Eu gosto muito de conversar com o meu aluno de graduação, particularmente, sobre esse assunto. Né? A gente vê uma geração agora, né, Bruno, Thiago, que eu acho que é muito imediatista, né? E querem as coisas assim para ontem, tá? Querem o sucesso, tem esse negócio hoje da mídia social mostrando, né? Muita fantasia, né? E as pessoas elas se enxergam naquela pessoa que está demonstrando ali na mídia social sucesso profissional e quer já se imaginar lá, né? E eu falo que é um processo, cara, não é um negócio onde você amanhã já vai ter retorno. Eu falo que é um investimento, eu falo que vai muito do particular, vai muito do individual, né? Do quanto aquela pessoa realmente ela, ela, ela tem competência para aquilo e tem perfil, vamos dizer assim, né, para o sucesso profissional. Pegando esse gancho aí, eu comecei presencialmente minhas aulas na fisioterapia novamente depois da pandemia semana passada, e eu até falei muito disso para eles. Tem um tópico ali onde eu falo, onde eu dou algumas dicas do que eles podem desenvolver durante a graduação para eles buscarem, né, o futuro deles, né? E ali a gente começa a falar muito do network, de participação nos eventos, nos congressos, de investimento em cursos de pós-graduação, de aperfeiçoamento e tal. Então a gente começa a falar muito, começa a olhar para o rosto dos alunos, mas a gente tem que respeitar também, talvez, aquele aluno que não quer muita coisa, né? Ele quer ir para a cidade dele, abrir uma portinha ali, receber os pacientes, e aquele tamanho de consultório de vida para ele tá bom. Eu acho que vai muito de cada pessoa, muito do individual. O que você quer para cada situação, para a sua vida, vamos dizer assim. Particularmente, vamos falar um pouco da minha trajetória. Eu acho que o que deu certo, o que não deu certo, né? Eu comecei, logo depois de formado, uma oportunidade boa no Hospital de Base em Rio Preto, na neurologia, onde eu comecei com estágio, né, na área de neurologia, no perfil de um aprimoramento, e ali eu já comecei a pensar, porque era um serviço que não era remunerado, era um serviço onde eu tinha que mostrar trabalho e onde eu tinha que buscar oportunidades, porque a partir daquele cenário eu não tinha outra coisa para fazer, eu só tinha que cavucar dali e tentar achar alguma coisa. Então, eu tentava, mesmo sendo estagiário na época, tentar fazer algo diferente. Então, eu lembro que, por exemplo, teve
eu falo muito para os alunos disso. Teve uma possibilidade uma vez onde o nosso professor falou assim: a gente está com dúvidas sobre controle motor do sistema nervoso central. E era um assunto que era delicado para mim também. E naquela época se gravava PowerPoint em disquete, era um negócio bem bagunçado, né? E eu falei, não, deixa que eu faço. Então, quer dizer, tinha pessoas ali que eram remuneradas, tinha pessoas que estavam no mesmo ambiente, e eu tomei a decisão, ergui a mão, falei, eu vou fazer essa aula, estudei uma semana, peguei o Guyton e fui lá, e montei os disquetes, não dava para a aula encaixar, e eu tomei a frente para isso. E todas as oportunidades era a mesma coisa. Sempre quando tinha alguma coisa, eu estava sempre ali na frente, tentando mostrar serviço, tentar mostrar competência, porque tem que estudar também, né? Então, para que as coisas acontecessem. E o que me marcou bastante foi que quando estava acabando esse contrato de 6 meses que eu estava ali, o nosso professor da área da neurologia, ele falou, Paulo, você não pode ficar parado, vamos tentar te ajudar, tal. E houve uma mobilização ali dos professores, dos fisioterapeutas, onde eu tive a primeira oportunidade de trabalho remunerado na minha vida, que foi o trabalho numa empresa aí de Rio Preto de home care. Né? Então, eu consegui naquele momento gerar uma situação para trazer para o meu lado, para que seja que fosse favorável para mim. Então, acho que uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é para que eles consigam surpreender as pessoas. Por quê? Quando você está num ambiente de um monte de gente trabalhando, você já subestima, você já espera o que vai acontecer. Né? Agora, quando aquela pessoa ela faz algo de diferente, né, você já começa a olhar diferente para ela e as possibilidades podem acontecer a partir dali. Eu tenho só uma lembrança aqui agora que eu acho que vale a pena, de acordo com a pergunta que você fez, onde eu tive uma reunião, Bruno, num curso de graduação há uns anos atrás, né? Era uma reunião bem importante, né? Estava começando um curso na medicina e ali o nosso coordenador da época ele falou assim: tragam para a gente para essa reunião as ideias de vocês para o plano de aula, né? Para o plano de aula de vocês. Isso ele pediu no dia anterior, a reunião era 8 horas da manhã no outro dia. Eu lembro que naquele momento eu peguei meu computador e eu fiquei batendo na cabeça, mas eu fiz o mais pronto que eu podia de um plano de aula. E eu corri até a papelaria, eu comprei do meu dinheiro capa, né, ali para esse projeto, eu imprimi. E no dia seguinte, quando teve essa reunião, eu imprimi ali algumas, tinha 10, 12 professores ali, eu entreguei um plano de aula para cada professor para apresentar. Aí uma professora falou assim, nossa, era para imprimir, eu não sabia. A professora falou, não, não pedi para imprimir. Então ali você mostra algo diferente do que a pessoa estaria esperando para aquela situação. Então acho que falta muito para quem está começando, né? Talvez essa questão de surpreender. Claro que cursos eles são importantes. Você já começa a olhar na graduação a área que você pretende seguir, você tem que se capacitar para isso, porque as oportunidades elas acontecem para algumas pessoas, só que se você não demonstrar competência, você não consegue continuar, né, perpetuar naquela oportunidade. Então, eu falo que os cursos eles são importantes. No momento enquanto você é acadêmico ainda de fisioterapia, você está ali na graduação, e aquilo é o suficiente. Você tem que demonstrar a maior competência que você tiver com as suas disciplinas, com o seu compromisso com as suas notas, e cada momento eu falo que faz parte de um processo. Então, desde a graduação até depois, você vai buscando, né, a área que você quer seguir e sempre mostrando, né, ali tentar surpreender positivamente as pessoas para que as oportunidades se multipliquem. E eu cheguei em muito lugar, cara. Eu cheguei aqui em Marília sem conhecer ninguém há 15 anos atrás e busquei grandes oportunidades. Eu dou aula em Assis, onde eu nunca tinha pisado em Assis também. Em Adamantina, onde trabalhamos juntos e também estou até hoje lá por competência, não foi por apadrinhamento, nem por política. Então, aonde eu vou hoje, eu consigo talvez ter uma oportunidade a mais por mostrar competência e por mostrar, né, sempre esse engajamento aí com aquilo que é oferecido. Então, acho que é uma dica que eu deixo aí para quem está começando agora. Isso aí, Braz. Cara, muito bom. E também eu queria dividir um pouco a história. Tem algumas coisas assim que me chamam a atenção quando você fala da palavra imediatista. Eu acho que a saúde hoje em dia ela tá imediatista, né? É uma coisa que eu acabei de voltar de Goiânia junto com o Bruno para falar de algumas coisas para os nossos alunos da pós-graduação. E isso me remete também do imediatismo que nunca vi tanto currículo chegar no e-mail da clínica no mês de janeiro. A pessoa pega lá o certificado de conclusão de curso e ela chega lá desesperada para o mercado de trabalho
E eu vou contar um pouco da minha história e vou também remeter essa questão que vem acontecendo todos os anos do mesmo jeito. A vitrine é você que faz, tá? Você está na vitrine desde a hora que você pisa na faculdade. Então as pessoas estão te observando e você tem que levar isso em consideração, porque vidraça também incomoda, tá todo mundo tacando pedra. Então você fica ali... Só que eu falo isso hoje com mais maturidade, mas você acha que eu pensaria dessa maneira 20 anos atrás? Eu só estava me esforçando para tentar ser alguém melhor e tentar construir um caminho, mas eu tinha um caminho definido na minha cabeça? Não. Vindo de fora, e aí de repente você vai lá e tá lá na faculdade querendo fazer a diferença. Gostava de ortopedia, de esporte, sempre tive lá. E aí o que a gente costuma dizer que eu fui pescado. Eu estava no aquário, de repente eu mordi a isca, minha professora, né, agradeço até hoje a oportunidade de pegar um moleque de 20 anos que estava na faculdade sem algumas experiências de estágio, que eu sempre busquei isso, para conhecer pessoas, por essa facilidade de conversar, de poder querer buscar, de quebrar a cabeça, bater a cabeça, e sempre com uma ganância, acho que da minha base mesmo, uma ganância positiva, vamos dizer assim, né? Aquela insatisfação positiva de você querer sempre melhorar, sempre caminhar, mas eu não tinha essa clareza na minha cabeça, nunca tive essa clareza naquela época, lá não tinha nem condição para isso, porque era muito moleque, né? Era muito moleque, estava preocupado com outras coisas, mas enfim, eu acabei construindo essa questão. E aí, como o Bruno perguntou, a questão clínica, a questão acadêmica, monto minha clínica, o que eu faço, qual que é o caminho? O meu caminho foi o quê? Ser escolhido para trabalhar dentro de uma clínica de fisioterapia, com mais 5, 6 fisioterapeutas e também com 4, 5 médicos. Aí você entra no meio dos cobras, pessoas com mais tempo que você, e você tentando ganhar o seu espaço, né, de maneira sincera, de maneira sem querer passar por cima de ninguém, e aprender, né, cara? Acho que a vida é isso aí. E aí, de repente, né, como que você ganha um respeito da classe médica, de médicos que já estavam na cidade há muitas décadas, né, já renomados. E aí, né, você entrando no meio, de repente, quando eu me vi, eu já estava no centro cirúrgico. Quando eu me vi, eu já encarei uma oportunidade de conseguir enxergar um pouco melhor as coisas. E dentro disso, surgiu uma outra coisa. Eu falei assim, eu escolhi o meio clínico. Beleza, vamos lá, vamos encarar, vamos conhecer gente. Vou mostrar o meu trabalho, que naquela época ainda era um início de um trabalho, não tinha nada, mas eu tinha vontade, certo? A vontade me motivou a continuar. E aí vinha uma coisa que todo mundo, que eu passei também por um momento, que era assim, a fisioterapia ela tinha muita dependência médica, tá? Para indicação de fisioterapia, e também tinha uns lances financeiros, essas questões de porcentagem de atendimento, e aí entrava o convênio no meio, né? E aí eu converso com as pessoas, que a gente viaja muito, dá aula aqui, dá aula lá, e as pessoas falam, não, convênio é isso, convênio é aquilo. Cara, e eu posso dizer para vocês que o convênio foi o que mais me ajudou, sabe por quê? Do mesmo jeito que ele me usou, eu usei ele a meu favor. Eu construí a minha carteira de clientes através disso, a base do meu trabalho, a base de estar ali todos os dias e poder encarar e fazer a coisa acontecer. E até que um dia, que eu falo assim, que a gente chama de problema bom, o problema bom é aquela coisa que você chega no momento que você fala assim, eu tenho como escolher, ou meu lugar ficou pequeno, eu preciso de um lugar maior, ou aqui tem muito paciente, preciso de uma outra pessoa, sabe aqueles problemas bons? Então o convênio ele me deu essa oportunidade de anos, de 4, 5 anos, porque ninguém constrói em um mês, em 5 meses, em um ano não é tempo. Você precisa de cancha de experiência, de vivência, de você conseguir conversar com as pessoas, você entender o problema das pessoas, você querer ajudar as pessoas. A parte técnica ela é um complemento de tudo isso, né? É claro que hoje eu sou muito mais tranquilo para falar disso, mas a gente passou por momentos muito difíceis em relação a isso. Que você tava lá, todo mundo falando mal e você tipo meio que nadando contra a maré para poder conquistar o teu espaço, e sem uma meta definida, sem um propósito definido. Só que a parte clínica ela me motivou, e aí a coisa andou e a gente foi caminhando para outros lugares de acordo, tudo no seu tempo, dando um passo de cada vez. E hoje, Paulinho e o Bruno, hoje a gente está num podcast, que a gente, se falar de podcast, quem conhecia podcast, quem tinha essa visão
dentro desses 2 anos aí que a gente está tentando se reinventar, quem diria que a gente estaria aqui hoje podendo contribuir, né? E outras pessoas também devem vir para cá para poder contar a sua história, porque eu acho que as pessoas se identificam com histórias. Pô, essa história é parecida com a minha, eu conheço fulano de tal que tem, e a gente consegue ajudar muita gente, né? E aqui a troca é muito grande. Então, a parte clínica eu sou muito feliz e agradeço, e faz parte da minha vida até hoje. Ô Paulo, posso compartilhar aí algumas histórias a respeito disso? Claro. Eu fiz essa pergunta de propósito. Eu quis fazer essa pergunta exatamente porque aqui, hoje, nesse episódio, a gente tem 3 histórias diferentes de início de carreira. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas é muito legal, assim. E o que você falou, Paulo, é uma coisa que eu acho que é super importante, assim, as oportunidades são dadas para aqueles que fazem as oportunidades chegarem até eles, né? Então, primeiro, por que a gente tem 3 histórias muito diferentes? Porque você, Paulo, acabou construindo a tua carreira profissional muito com base nos estudos, principalmente nos estudos acadêmicos mais formais, quer dizer, você logo começou a trabalhar como supervisor de estágio e logo foi fazer já a sua pós-graduação em stricto sensu, fez mestrado, já emendou direto, fez o doutorado, enfim, e aí só foi crescendo dentro da área acadêmica e vem crescendo ainda até hoje. O Thiago fez o inverso de você. O Thiago ele começou já na área clínica, atendendo e foi vendo cada necessidade que ele precisava para manter cada atendimento e depois disso, lá no finalzinho, né, bem depois, foi lá, fez o mestrado, fez o doutorado e aí fez uma formação acadêmica mais formal. E eu fui meio que deu um buraco no meio, né? Você lembra que eu comecei a fazer antes, eu já entrei na formação acadêmica logo também, já comecei a fazer mestrado até antes de você, e você já passou a perna em mim, já fez o doutorado em seguida, e eu fui depois fazer meu doutorado lá na frente, eu fui esperar quase aí uns 8 anos depois para fazer o doutorado, porque enfim, o foco estava meio que dividido, estava em outro lugar. Mas Paulo, eu não sei se, olha que bacana isso, quando você conseguiu a tua possibilidade de uma entrevista de emprego em Adamantina, aconteceu porque eu estava lá e porque eu te conhecia. E claro, a gente não se conhecia só e não tinha só amizade. A gente sempre confiou muito, né, no trabalho um do outro e tal. E me falaram assim, a gente precisa de uma pessoa para esse setor. Eu falei, putz, tem um cara aqui que é um cara que tenho certeza que vai dar certo. Paulo vem aqui, tal. E graças a Deus, graças ao teu trabalho, tua competência, deu certo. Só que depois de muito tempo, você tinha terminado seu doutorado e eu precisava de um orientador de doutorado. E aí, na mesma história, falou, putz, Bruno, você precisa de orientador? Já sei, meu orientador é muito bacana. Tá? E o professor Paulo me apresentou o orientador dele, o Zé Roberto Corrente. Então, assim, isso chama network. É lógico, a gente tem uma amizade muito forte, a gente não é só colega de profissão, a gente é amigo, mas quando o Paulo fala do network, de fazer realmente as coisas acontecerem e darem certo, está falando exatamente sobre isso, que as oportunidades não caem do céu, elas se criam, então a gente precisa o tempo todo estar atento, né? As pessoas que estão nessa volta, a gente realmente precisa criar relacionamento, criar conexão e mostrar trabalho. Eu posso afirmar para vocês assim, sucesso não tem uma linha correta para que as coisas aconteçam. Acho que sucesso nem é a palavra. Uma carreira que dê certo não tem uma linha correta para a coisa acontecer. Mas eu posso garantir que 3 coisas nós tivemos em comum, Paulo. A gente pegou as oportunidades e fez de cada oportunidade uma bela experiência e a gente nunca parou de estudar. Então, se eu fosse poder deixar uma dica com base, inclusive nas experiências que você e o Thiago contaram, essas seriam as principais. Estudem muito e se dediquem muito, que vocês vão ter aí os retornos, cada um no seu momento. E isso que você falou é super importante, Paulo. Sem imediatismo, cada retorno no seu momento.